Olá pessoal, então continuando a parte das EDOs lineares, tá? De segunda ordem, nós vamos falar hoje das equações, vamos falar agora das equações homogêneas, tá? Então, nós vamos tomar aquela equação 2 que nós vimos no vídeo anterior, tá? E a única diferença aqui, nós vamos igualar a zero, tá? Então, minha f lá é igual a zero. Então, a gente vai chamar de equação linear de segunda ordem homogênea, tá? Aquela EDO2 anterior lá igualada a zero, tudo bem? Bom, essa homogênea aqui, ela não tem relação com aquela EDO linear de primeira ordem homogênea, tá? Aqui, linear, ó, perdão. EDO de primeira, que eu li aqui, EDO de primeira ordem homogênea, tá? Então, é uma outra ideia aqui, envolvendo essa palavra homogênea. Essa palavra que é utilizada em várias áreas do conhecimento aí, tá? Então, olha só, então a gente vai entender agora como homogênea quando a minha EDO linear estiver igualada a zero, tudo bem? Bom, vamos falar de algumas propriedades envolvendo essas equações lineares de segunda ordem homogênea, tá? Sei lá, se quiser chamar de ELH, né? Para falar de equação linear, só que a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma EDO linear homogênea, tá? Segunda ordem. Então, vou chamar aqui de EL2H, pode ser, mas a gente vai referenciar essa equação como 4, tudo bem? Então, toda vez que eu falar da equação 4, é a equação de segunda ordem homogênea. Bom, algumas propriedades. Imagine que você tem duas soluções particulares dessa equação 4, tá? Então, vamos reescrever essa equação 4 aqui. Y duas linhas, mais uma P de x, y', mais uma Q de x, y, igual a zero. Então, essa é a nossa equação 4. Então, y1 e y2 são duas soluções, tá? Quaisquer aí. Então, a y1, aqui, y1, duas linhas, mais p, y1' mais qy1 é igual a zero, porque é uma solução, então satisfaz a equação 4, certo? E aí a propriedade fala, ó, se você tiver uma constante multiplicada por essa solução, também será a solução da homogênea, tá? Essa daqui é tranquila de nós conseguirmos demonstrar, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o lado esquerdo da equação 4 e vou ver se vai dar zero, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, y3 duas linhas, mais py3 uma linha, mais qy3. Vamos ver o que isso daqui vai acontecer aqui. Bom, y3 duas linhas. Se y3 é C1, y1, então y3' é a derivada disso, que é C1, y1'. E a y3 duas linhas vai ser C1, y1, duas linhas. Então é só você substituir aqui agora. Então isso vai ficar C1, y1, duas linhas, tá? Mais P, que multiplica C1, y1, uma linha, mais Q, quem que é y3, C1, y1. Claramente, nós podemos ver aqui que nós podemos colocar C1 em evidência, fazendo isso. C1 em evidência, vai ficar y1 duas linhas, mais P, y1 uma linha, mais Q, y1. Ora, por ser solução, isso é igual a zero, então C1 vezes zero é zero. Tudo bem? Então, se eu tenho uma y3, ela é múltipla, tá? Qualquer múltipla, dado uma solução qualquer múltiplo escalar aqui, tá? Também será solução. Então, você vai criando novas soluções aqui, a partir de uma aqui ou outra, tá? Vocês vão entender o porquê eu coloquei mais uma aqui. Então, vem a próxima propriedade, tá? A combinação linear, quando você faz a combinação linear de y1 com y2, ou seja, c1 e c2 são constantes, também será solução, tá? Então, aqui eu já deixo aqui de exercício essa demonstração. E a gente consegue também, você consegue demonstrar facilmente aqui, usando esse raciocínio que eu acabei de colocar aqui, tá? E uma terceira propriedade que é interessante, nós falarmos aqui é o seguinte. Se você pegar y1 e sua derivada, a y2 e sua derivada e calcular o determinante, tá? Se alguém está com dúvida como é que calcula esse determinante, multiplicação da linha principal, y1 vezes y duas linhas, menos diagonal secundária, y2 vezes y'. Quando você calcular esse daqui vai ser uma função. Para todo ponto que essa coisa aqui for diferente de zero, essa subtração de funções for diferente de zero, em um intervalo i, para todo ponto x satisfazer, tá?
vai acontecer o seguinte, que essa combinação linear que eu acabei de colocar aqui em cima será a solução geral da minha equação. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos que saber uma solução particular, tá? E duas soluções, pela verdade. Se eu souber duas soluções particulares da equação homogênea 4 e calcular esse determinante aqui e verificar que esse determinante é diferente de zero, nós vamos estar diante da solução geral fazendo apenas aí a combinação linear de y1 com y2, tá? Esse determinante ele recebe um nome, ele é chamado de Wronskiano. Então a gente fala assim, ó, o Wronskiano de y1 com y2. Esse determinante me gera uma função, tá? Na variável x, certo? Porque é o produto de funções e a subtração, né, de funções na variável x, ok? Bom, para que o vídeo também não fique muito longo, essas propriedades, eu vou só falar de definir a equação homogênea, tá? De segunda ordem, homogênea, e falar dessas três propriedades que são norteadoras, tá? Para a gente poder achar a solução geral dessa equação inicial nossa aqui, tá? Homogênea, através de um método que se chama método de redução de ordem, ou seja, a ideia vai ser reduzir a ordem dessa equação. E aí esse método aí de resolver essa EDO eu deixo para o próximo vídeo aí, tudo bem?